Olá, turma! Bem-vindas e bem-vindos à disciplina de ética, na qual nós abordaremos a sua relação com os principais sistemas políticos e econômicos. A palavra ética é usada com dois sentidos distintos na filosofia. Por um lado, significa aquelas normas, valores, disposições, costumes que as sociedades humanas criam para diferenciar o que é certo e errado, o que podemos e o que não podemos fazer. Seja generoso, não mate ou cause sofrimento a outros seres humanos. Haja com prudência. Todos esses são exemplos de comportamentos éticos para uma variedade de culturas humanas. Por outro lado, a ética também dá nome a uma área de reflexão filosófica sobre o certo e o errado, o bem e o mal. Desde Sócrates, os filósofos têm colocado uma série de questões sobre a ética e refletido sobre como devemos agir. Se a coragem é uma virtude que devemos cultivar, nem sempre é muito claro o que é a virtude. Se devemos fazer o certo e evitar agir errado, nem sempre é muito claro o que é certo e o que é errado. Mas a filosofia não é a única disciplina que estuda a ética. Os sociólogos, psicólogos e historiadores podem estudar, por exemplo, como a ética é compreendida em uma determinada sociedade. Nesse caso, dizemos que se trata de um estudo descritivo da ética e se procura mostrar, num contexto específico, como a ética é compreendida e praticada. Além de realizarem estudos descritivos, a filosofia e a economia também estudam a ética de forma prescritiva, ou seja, quando se pergunta o que é certo fazer, se está buscando uma resposta que permita dizer como devemos viver em sociedade. Ou seja, aqui os estudos da ética e da política se encontram. Portanto, para responder à pergunta o que é ética, temos que levar em conta duas questões. Num sentido amplo, que ela significa aquelas normas, valores, disposições, costumes que as sociedades humanas criam para diferenciar o que é certo e errado. Mas também é uma área de reflexão filosófica sobre o certo e o errado, o bem e o mal, e sobre como é ou deveria ser o comportamento social e político. A ética está diretamente relacionada com a política e, nesse sentido, é fundamental para o desenvolvimento da democracia. Mas como surgiu a democracia na Grécia Antiga? Bom, naquela época, a Grécia era formada por inúmeras cidades-estado. Essas eram pequenas cidades que compartilhavam elementos culturais, mas permaneceram independentes politicamente. Cada uma tinha seu governo, leis e exército próprios. Foi nessas cidades-estado que surgiram as primeiras formas de organização política democrática que se tem notícia. As duas cidades-estado que mais se destacaram na antiguidade, por razões diferentes, foram Esparta e Atenas. Esparta como um lugar de guerreiros implacáveis responsáveis por feitos heróicos. Atenas como lar da filosofia, da ciência e, entre outras coisas, da democracia. A democracia então surgiu no século V a.C., na Grécia Antiga, como uma forma de organização política inédita, conhecida como governo do povo. A política é vista atualmente como uma atividade da qual se ocupa um grupo restrito de políticos profissionais. Vemos esse fenômeno como algo natural e inevitável. Não vemos a participação política como uma obrigação ou dever em relação à sociedade. Enquanto os políticos fazem leis, os cidadãos comuns cuidam de seus negócios privados. Essa visão sobre política é completamente oposta ao ideal de democracia grega. Entre os atenienses, a participação política era vista como uma obrigação com a comunidade que todo cidadão deveria cumprir. Além disso, a participação era incentivada e valorizada. A política, portanto, longe de ser vista como uma tarefa para um grupo restrito de pessoas,
era considerada ao mesmo tempo uma obrigação e um privilégio de todos. Então, a democracia ateniense difere bastante da moderna democracia representativa. Presente em todo o sistema político, há um sistema econômico. Mas o que é, afinal, um sistema econômico? Os seres humanos não são autossuficientes. Eles precisam produzir uma série de coisas para satisfazer suas necessidades, desde abrigo, alimento, até transporte e comunicação. Cada sociedade, em virtude de uma série de condições, encontra uma maneira alternativa de definir quem irá produzir, como irá produzir e como será distribuída os bens resultantes desse processo. Imagine uma sociedade simples, uma pequena comunidade isolada em algum lugar distante. Nessa sociedade, ainda não foi inventada a agricultura, portanto, seus membros sobrevivem de caça e de coleta. Esses dois trabalhos essenciais são distribuídos entre homens e mulheres. Os primeiros são responsáveis pela caça e as últimas pela coleta de alimentos. Já os afazeres domésticos, cozimento, cuidado dos filhos, é compartilhado por ambos. Todas as pessoas capazes de realizar essas tarefas devem trabalhar. Apenas crianças e idosos são excluídos dessas tarefas. De maneira geral, é dessa forma que é realizada a produção nessa sociedade. Por outro lado, a distribuição daquilo que foi caçado ou coletado segue uma regra básica: a necessidade da pessoa. Não é possível a uma pessoa particular acumular os produtos da caça e da pesca. Eles são distribuídos conforme a necessidade dos indivíduos da comunidade ou, caso não sejam suficientes para atender à necessidade de todos, de maneira igualitária, de modo que não existem pessoas numa situação de miséria, por exemplo, enquanto outras têm abundância. Nessa sociedade imaginária, podemos dizer que há um sistema econômico. Trata-se da forma como os bens necessários para a sobrevivência do grupo de pessoas é produzido e distribuído. Nesse caso, o processo é relativamente simples e há poucas regras. Atualmente, os sistemas econômicos são mais complexos. De qualquer forma, o que os define ainda é a forma como bens e serviços são produzidos e distribuídos para a população. Portanto, o que caracteriza um sistema econômico é a forma como se dá a produção e distribuição de bens e serviços. Comumente, se fala em capitalismo, comunismo e economias mistas para se referir aos sistemas econômicos da atualidade. Agora que entendemos melhor o que é ética e como ela se relaciona com a democracia e os sistemas econômicos, estamos prontos para estudar ao longo do semestre os sistemas que mais influenciaram a sociedade contemporânea. Abraços e até mais!